que eu tenho que fazer? Instalar um software de gerenciamento do storage, que se chama HP CMC. Já está instalado aqui. É o CMC, Centralized Management Console. Já está aqui na minha área de trabalho, eu vou abrir ele aqui, tá? Show! Aí, ó, aqui tem que ter aquele zoom maroto, que senão vocês não vão nem conseguir ver. Isso aqui, ó, clico aqui, automaticamente ele já descobre, vou clicar em remover, beleza? Vou adicionar aqui o storage, que é o quê? 172.16.0, o quê? 49, tá? Ok, já achou aqui, ó, find 172.16.49, dou um close, e agora a gente começa a ver aqui, ó, available system, beleza? Clica aqui, ó, HP VSA 02, tá aqui bonitão, fechou? Ó, clico 2 vezes nele, ele vai logar. Clico aqui no maisinho, vou vir aqui no storage para saber se ele reconheceu aquele disco meu de 200 GB que eu coloquei, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó, Disk Setup e tá ali, ó, maravilhosamente configurado, 200 GB. Fechou, pessoal? Agora a gente vai começar a configurar esse storage. O início da configuração é bem particular desse storage. Uma vez que nós terminarmos a configuração dele aqui, o conceito e os fundamentos para que você consiga configurar qualquer storage praticamente é o mesmo. Você vai precisar de adicionar os servidores no storage com os endereços IQN, que eu já te mostrei, correto? Criar as LUNs, apresentar esses hosts para as LUNs e ir lá no host ESXi e apresentar para ele o storage que eu já fiz colocando o target IP. Fechou? Resumidamente é isso. Vamos seguir aqui, ó. Botão direito, Add to New Management Group, ok? Tá aqui, eu vou colocar aqui, ó, o nome dele de Grupo VSA BC02. Já está selecionado, vou clicar aqui em Next. Nome, admin, senha que você quiser. Beleza? Next, para a gente ser feliz. NTP, posso colocar? Até posso, é meu AD. 172.16.0.100. Beleza? Next. DNS, pulo. Ó, Accept Incomplete. Quem que é esse cara aqui? Configurar e-mail, notificação de e-mail? Não. Aceitar incompleto. A gente vai montar um cluster padrão de storage, ou seja, a gente vai implementar um único storage. Esse storage tem como você criar vários storages ao mesmo tempo, entendeu? E criar um cluster de storage. No caso aqui, é um cluster padrão e não um cluster multisite, onde você vai ter um storage no site A e um storage no site B. Não é esse o caso, beleza? Então clica aqui em Next. E aí, eu vou colocar o nome do cluster. Vamos lá. Cluster VSA Bootcamp 02. Tá aqui já o storage selecionado. Vou clicar aqui em Next. E aqui, ó, é a parte mais importante. É o VIP, é o endereço virtual, que é o nosso target SCSI. É o endereço IP mais importante desse storage. Por isso que se chama VIP, Virtual IP. Eu posso adicionar aqui 10 storages, tá? 10 storages. E todos eles vão responder por esse único endereço IP aqui, que é o endereço virtual, ok? Então, eu vou colocar aqui add. E qual que vai ser, meus queridos? O que já foi planejado. 10.0.130.31. Fechou? Ó, ok. Vamos colocar outro IP. 10.0.130.130. Deixa eu ver. Eu acho que está usado. Você viu ali que ele reclamou? Em alguma interface está sendo usada, com certeza. Vamos colocar aqui, ó. 10.0.130.130. Foi. Isso significa que eu vou vir aqui no meu layout e vou alterar. Não foi à toa que eu coloquei 130, né, gente? Eu fui querer alterar o trem e me ferrei, né? Deixa 130. Se foi planejado para ser 130, vai ser 130, né? Tá aí. Next. Aqui eu posso criar os volumes se eu quiser, mas não vou criar, tá? Eu vou criar eles de forma manual
para que vocês possam ver como é que é. Então eu vou clicar aqui em Skype Volume Creation, aqui ó. Perdi meu mouse. Rapaz, perdi meu mouse. Alguma coisa aconteceu que eu perdi meu mouse. Finish. Beleza. Ele tá fazendo deploy aí. Mas que caramba, meu. Meu mouse ficou invisível, essa bosta. Deixa eu ver aqui. Olha aí, olha os bizu. Ô, te falar, viu? Tem que acontecer esses trem ao vivo mesmo, né? Mas tá de boa. Mas agora tá aparecendo pra mim, ele não tava aparecendo não. Ó, vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Canto inferior esquerdo. Tá vendo aqui, ó? Ele tá criando pra gente, tá vendo? Ó? Ele tá criando o storage, as configurações do storage. Uma vez que ele terminar isso aqui, a gente pode fazer a configuração do storage, beleza? Aqui pode fechar. E agora a gente tem que aguardar, beleza? Enquanto isso aqui, chama o estagiário de um. Estagiário é eu mesmo. Eu tenho que ser especialista, o estagiário, o editor de vídeo, a porra toda. Tá aí, ó, tá feito. Beleza? Então, senhores, olha só, o que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei para você que eu tenho que apresentar para o storage os hosts ESXi através do endereço IQN que está em cada um dos hosts VMware? Pois é exatamente isso que eu vou fazer. Então eu vou vir aqui no cluster, vou vir aqui ó, no host 1, seleciono a VM HBA65, que é o adaptador SCSI virtual, e dou um Ctrl C nesse endereço todo aqui. Volto aqui no storage, vou dar um zoom para ficar legal para vocês. Volto aqui no storage. Aqui em servers, eu vou botão direito, new server. E aqui eu vou colocar o nome dele, que vai ser o ESXi BC02, tá? O IP dele, 172. O nome aqui pode ser qualquer nome, tá? Então, se eu estou fazendo referência, então vai ser ESXi BC. Ah, tá. Não é esse nome, não, né, pessoal? Vamos colocar o nome correto, né? Não tem importância, mas vamos colocar do jeito que a gente colocou, que é o ESXi BC2-01, que é referente ao ESXi 01, tá? O IP dele, 172, vamos lá. 172.16.0.31, ok? E aqui eu colo o initiator, tá bom? Dou um ok. E é isso aí. Volto. Vou pegar o endereço IQN do 2 e vou repetir esse processo 3 vezes, tá? Na verdade 2, né? Que eu já fiz uma. Então vou vir aqui. Vou dar o zoom de novo. Botão direito. Add server. Vamos lá. ESXi BC2-02 172.16.0.32 e aqui a gente cola o IQN, tá? Fechou? Volta lá no host, vai no 3 e pega o IQN do 3. Ctrl C, volta aqui no storage, vou dar aquele zoom maroto, botão direito, new server, ESXi BC2-03, o IP 172.16.0.33 e aqui a gente cola o IQN, que é o SCSI Qualify Name, ok?
É um endereço único a SCSI, fechou? Nós temos aqui os 3 hosts. Da mesma forma como eu crio um cluster no VMware, aqui também no storage eu posso criar um cluster desses três servidores. Em vez de eu ficar apresentando as LUNs individualmente para o host 1, para o host 2 e para o host 3, eu simplesmente quando eu for criar a LUN e apresentar, eu vou apresentar a LUN já para os 3 hosts já de uma vez, tá? Então, botão direito, New Server Cluster, e aqui, ó, eu vou colocar o nome. Cluster VMware Bootcamp 2. Ok? Aqui, ó, Add Server. Seleciono 1. Add Server. Seleciono 2. Add Server. Seleciono 3. Dá OK. Ele vai criar. Criou. Tá vendo aqui, ó? Cluster VMware BC2. E entre parênteses o número 3. Se você clicar aqui em Details, você vai ver que tá os 3 hosts aqui, dentro do cluster. Tá aqui, ó. ESXi BC201, 02 e 03. Fechou? Ficou aqui com o nomezinho aqui com o BC minúsculo, mas não interfere não, tá? E agora, o que eu vou fazer? Vou criar a LUN. Vou criar a LUN aqui do meu storage. Botão direito, New Volume. Vou colocar aqui, ó, LUN 01. Vou colocar um tamanho aqui de 50 GB. Vou vir aqui em Advanced, vou marcar Fin Provisioning para não consumir o valor todo. Inicialmente, como esse storage ele tem as configurações particulares, igual eu falei para você. Como eu tenho um storage só, eu posso somente selecionar o nível de RAID aqui, nível 0. Se tivesse mais de um storage, mais de um equipamento, mais de um VSA, eu poderia colocar aqui RAID 1, RAID 5 e por aí vai, beleza? Volto aqui em Basic e vou clicar em Assign, ou seja, eu vou atribuir os servidores a essa LUN de 50 GB que eu acabei de criar. Então eu seleciono o cluster, clico em Assign e a permissão vai ser de leitura e escrita, ok? Leitura e escrita. Clique em OK. Clique em OK. E vou criar mais uma LUN aqui. Uma LUN de 60 GB. Botão direito, New Volume. E aqui, LUN 02. Vou colocar aqui 60 GB. Vou vir em Advanced, marcar Fin Provisioning. E vou atribuir o cluster com permissão de leitura e escrita, ok, ok. Beleza? Da parte do storage está pronta, tá bom? Na parte do storage aqui está pronta. Obviamente que na parte de VMware também está pronta. O que a gente vai fazer então na parte de VMware? Eu vou clicar aqui no cluster, obviamente, né? Vou clicar aqui no cluster agora e vou dar um rescan, né? Vou dar um rescan para que ele possa identificar que existe um storage na rede e que existem 2 LUNs que foram apresentadas para os 3 equipamentos, os 3 hosts VMware, ok? Então, vou clicar aqui em Storage e vou clicar em Rescan Storage. Vamos acompanhar aqui, ó, em Recent Tasks. Tá vendo aqui, ó? Já foi, maravilha. Como que eu sei se deu certo ou não? Seleciono o host 1, vai no adaptador SCSI, clica aqui em Devices e eu já sei que não deu certo. Por quê? Olha só, hein? Olha só a sacada. Por que não deu certo? Eu vi, assim, sabe o planejamento errado que eu fiz? Falei assim, nossa, vou mudar o IP e vou colocar 31, beleza? Tá vendo que eu coloquei 31 aqui? E por que ele não achou nenhum target, nenhum device e nenhum caminho? Porque o endereço do storage está errado. O endereço do storage, ou seja, o endereço mais importante desse storage, que é o iSCSI, né, que é o VIP, é 10.0.130.130. E não é esse endereço que está configurado nos hosts. Nos hosts está 10.0.130.31. Então eu simplesmente vou vir aqui. Deixa eu ver se dá para mudar aqui. Não dá para mudar. Então eu vou remover. Remove
remove, e remove. Volta no 1, coloca o endereço certo, faz o trabalho certo. Vamos lá, 10.0.130, 130. Ok. Percebam que já achou aqui, ó, dois targets. Vou dar o rescan. Ele fala, faça o rescan na HBA. Beleza, rescan adapter. Fiz o rescan. Ele já achou dois targets, dois devices e dois caminhos. Tá? Ele pode ter mais caminhos. Eu posso entregar mais alta disponibilidade de caminhos para o meu storage? Sim. Como? Trabalhando com o Network Port Bind no SCSI. É uma configuração mais complexa. Eu vou clicar aqui em Add, adiciono os dois port grupos a SCSI, clique em OK. Maravilha. Ele pede para fazer o rescan de novo. Então, bora lá, ó, rescan adapters. Vejam aqui os caminhos agora. Viu? Eu tenho mais caminhos agora em alta disponibilidade para eu poder chegar no storage. 6 caminhos. E essa configuração, eu repito ela em todos os hosts. Então, bora lá. Tá aqui, ó, 10.0.130, 30. Maravilha. Já vou vir aqui no port bind. Já vou adicionar, vocês já entenderam, e já vou dar o rescan. Enquanto vai fazendo isso no 2, eu já vou desembolar aqui fazendo 3. Fechou? Vou vir aqui, Dynamic, Add, o endereço aqui, OK, Network Port Bind, Add, aceito os dois, maravilha, rescan. Pronto. Queridos, agora é o seguinte. Aqui, ó. A gente tem que adicionar agora as LUNs, ok? Botão direito, Storage, New Data Store, ok? New Data Store. Só para conferir, só para vocês entenderem. Ó, vou vir aqui no host, HBA, devices. Que devices são esses? São as LUNs. Os devices são as LUNs, ou seja, você está vendo uma LUN de 50 e uma de 60. O host identificou que essas duas LUNs estão querendo comunicar com esse storage. O que eu tenho que fazer agora? Transformar essas duas LUNs em data stores dentro do VM para armazenamento de máquinas virtuais, ok? Então eu simplesmente clico no cluster, ok? Storage, New Data Store. E aí eu vou colocar aqui a LUN 1, que é a LUN de 50 GB, correto? Seleciona qualquer um dos hosts, só você tem que tomar cuidado de selecionar a LUN correta. Left Range. Lembra que eu falei para você que o nome do storage é o HP VSA P4000 ou Left Range? Está aqui, ó. Left Range, que é um LUN proveniente do storage da HP de 50 GB. Clico em Next. Next. Vou selecionar a partição completa e Finish. Faço o mesmo procedimento agora para adicionar a LUN 2. New Data Store, VMFS. Coloco aqui o nome, LUN 02. Seleciono qualquer um dos hosts, tanto faz, e seleciono a LUN correta, left range de 60 GB, next, next, finish, beleza? Vamos ver aqui como é que tá, maravilha, show de bola. E aí, a gente clica aqui no container de Data Store, e aí a gente vai conseguir ver essas LUNs, tá vendo? Ó, LUN 1, proveniente do storage. Será que a LUN 1 está conversando com os 3 hosts? É pré-requisito. Ela tem que estar conversando com os 3 hosts, entendeu? Vou vir aqui, vou clicar aqui em hosts e, conforme vocês podem ver, os 3 hosts estão comunicando com essa LUN. Da mesma forma, a LUN 2. Uma vez feito isso, nós temos então uma infraestrutura já
completa que nos permite criar um cluster de alta disponibilidade, uma vez que nós já temos, ok? Uma vez que nós já temos uma infraestrutura completamente preparada com armazenamento, storage, licenciamento e tudo mais, beleza? Isso significa que, sim, eu posso vir aqui e criar máquinas virtuais para testar HA, vMotion, todas essas questões, beleza?